Olá Marília, estamos começando o programa Com a Bola Toda, segunda-feira, a última segundona do mês de maio. Vamos falar da série da Bezinha, né? Do Sub-23, que o Marília acabou vencendo na última sexta-feira e confirmou o primeiro lugar no seu grupo. Vamos falar dos principais assuntos esportivos do dia, os principais times de São Paulo, esse mercado da bola, como que está, enfim, tudo com as novidades do dia. E ao meu lado tem o Jorge Luiz, que sabe tudo e um pouco mais do mar, que traz as novidades. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. Enfim, desencantou. Primeira vitória do MAC no Bento de Abreu, 2-1 para cima do Vossen. Placar que dá um pouco mais de tranquilidade aí para os comandados do técnico Ricardo Costa. Apesar da vitória, o Marília não fez uma grande exibição, mas eu acho que nesse momento o que mais importa era vencer em casa para quebrar esse jejum. Apesar do time seguir na liderança, continuar invicto, precisava uma vitória em casa para dar um pouco mais de alento ao torcedor, retirar um pouco dessa desconfiança. Claro que a gente vai falar sobre essa partida. O MAC não fez uma grande apresentação, inclusive conseguiu 2 gols com uma característica que também é muito importante no futebol, que foi a roubada de bola no campo de ataque. E a gente vai destacar aí, ponderar a apresentação de alguns atletas em específico. Gostei muito do jogo do Meia Ícaro, acho que fez talvez o jogo mais regular do grupo contra a equipe do Vossen. E a gente já vai destacar também, até porque na próxima rodada, Ronaldo, dependendo dos resultados, o MAC já pode confirmar de forma matemática a sua classificação para a segunda fase. Hoje o time está a 9 pontos da equipe do Vossen, que está na 5ª colocação, ou seja, a primeira equipe fora do G4, e temos ainda 12 pontos em disputa. Então, se o MAC vencer lá em Itararé e o Vossen não vencer o clássico contra o Acisense, o MAC já estará classificado. Só que a parada é dura para o Marília, porque vai pegar o Itararé, que é o 3º colocado, mas assim como o MAC está invicto, não perdeu nenhum jogo e só tomou 1 gol até agora em 6 partidas. Então, missão complicada para o Alves Celeste. A gente vai falar muito sobre esse jogo e essa possibilidade de classificação já na próxima rodada. E, obviamente, vamos falar ainda da questão de reforços, que o Marília ainda tem vagas no elenco para serem completadas ainda nessa primeira fase. E como o Ronaldo disse, vamos falar tudo sobre a Bezinha, já que tivemos rodada completa no final de semana e algumas equipes já bem encaminhadas para a classificação matemática para a segunda fase. Bom, tivemos vários primeira vez, vamos dizer assim, né, Jorge? A primeira vitória dentro de casa, o primeiro gol do Lucas Lima, né? E teve aí o primeiro gol fora de casa do próprio Vossen, né? Se é o que podemos chamar de gol do Vossen, né? Um gol contra, né? Acho que até o zagueiro Brunão acabou até indo meio de forma estabanada um pouco na bola, né? Acho que ele perdeu pouco tempo de bola, acho que era um gol contra que poderia ter sido evitado. Mas, enfim, eu acho o Brunão um zagueiro bastante regular e ele com uma característica que eu acho que também é muito importante. Muita gente torce o nariz para aquele zagueiro mais, vamos dizer assim, brucutu, né? Que chega mais firme, que talvez intimida um pouco mais. Mas eu acho que é importante, Ronaldo, você ter uma dupla de zaga com perfis diferentes. Você tem que ter talvez um pouco mais técnico, né? Um cara que antecipa melhor a jogada, e você tem que ter um outro cara que é mais robusto, forte, para intimidar um pouco o atacante adversário também. O Brunão é muito bom pelo alto, com a bola rasteira, tem suas limitações, como vários zagueiros também têm, mas eu acho que pelo alto ele vai muito bem. E eu acho que a dupla de zaga do MAC é bastante interessante. Tem ainda o Gutierrez, que entrou no segundo tempo da partida. Entrou para defender, Ronaldo. Então, acho que assim, ele é um bom zagueiro também. Vai acrescentar muito a esse elenco do Marília. Mas no último bloco, e já no próximo, já a gente começa falando de Marília Atlético Clube. Tá ok. Vamos começar falando do jogo que aconteceu no sábado entre Palmeiras e Botafogo. Botafogo e Palmeiras, jogo realizado lá em Brasília. Vitória do Verdão, que manteve a liderança e ampliou essa liderança, mas é um jogo que ainda não acabou, né, Jorge? É um jogo que ainda vai dar pano para manga. Botafogo pediu anulação da partida. Com razão. Não vai acontecer, mas pede com razão, sim, né? Porque o que foi feito nessa partida vai acabar desmoralizando o VAR, né? Porque, embora aqueles que não saibam que eventualmente aconteceu,
Houve o pênalti, sim, o pênalti, só que o árbitro já havia dado sequência à partida quando foi chamado pelo árbitro de vídeo. Aí, revendo as imagens, ele confirmou a penalidade máxima. Muito se falou em relação a essa partida, mas se, começa a turma do se, né? Se eventualmente anular essa partida, os goleiros eventualmente vão começar saindo rápido para não ter o VAR em ação, porque depois que tem sequência o jogo não pode mais voltar atrás. Isso aí é uma forma do árbitro coibir, né, Jorge? Não, e autorizar, o cara pode cobrar o tiro de meta, mas se o árbitro falou, não, espera aí que eu não autorizei. O árbitro tem que autorizar uma cobrança, por exemplo, de tiro de meta, ou uma falta, no caso como esse, de uma análise de lance de VAR. Não é o goleiro que dá a saída de jogo. Se o árbitro não autorizar, está parado o lance, né? Agora, independente das polêmicas, que eu acho que isso daí é um outro caso, daí para ver o que vai acontecer em relação à CBF, à comissão de arbitragem, sobre a questão do jogo, eu acho que mais do que o jogo, o resultado, mostra que o Palmeiras dificilmente vai tropeçar em alguns jogos que outros têm tropeçado. Por exemplo, como o Cruzeiro perdeu em casa para a Chapecoense. Isso, você veja a pontuação do Palmeiras. Em 6 rodadas, você já está a 4 pontos do segundo colocado, é algo sintomático. Estou falando de 6 rodadas. Claro, tem muita coisa pela frente, mas você olha esse time do Palmeiras, você não consegue ver uma equipe como essa perdendo, por exemplo, pontos para Fortaleza. Tudo bem, já empatou com o CSA fora de casa, mas contra outras equipes como Avaí, você não vê o Palmeiras podendo perder pontos para Bahia. Agora, e é claro que daí vai ter os confrontos contra os grandes, como Flamengo, os clássicos paulistas, e você também não vê um Palmeiras que possa, de repente, engatar 3 jogos sem vitória. Claro, é muito cedo ainda, mas olhando os outros concorrentes com elencos fortes ao título, você vê a irregularidade de Flamengo, você vê a irregularidade de Cruzeiro, de Grêmio, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro nem tanto, eu acho que o Atlético, tudo bem, está em segundo, mas talvez não seja um time para brigar pelo título. Mas Internacional, você vê que essas equipes não que estão fazendo um campeonato ruim, estão fazendo um campeonato até que normal, de altos e baixos, que acostuma acontecer no Campeonato Brasileiro. Só que o Palmeiras está acima, né? Então eu não sei, Ronaldo, eu posso estar sendo aqui precipitado, mas é a toada do momento. Na toada que está, eu acho que é muito difícil, porque assim, Ronaldo, um outro dado muito interessante sobre esse time do Palmeiras, do time titular que o Palmeiras tem, todos já têm mais de 100 jogos com a camisa do Palmeiras. Isso mostra o quê? Entrosamento. Isso é muito importante. Quando a gente fala de futebol, de sequência de trabalho, isso é muito importante. E um outro detalhe que corrobora essa boa fase do Palmeiras e que dificilmente ela será abalada no Campeonato Brasileiro é o fato de você olhar para esse elenco e dificilmente você falar assim, agora com a abertura da janela internacional, o Palmeiras vai perder 2, 3 jogadores. Isso dificilmente vai acontecer. Difícil. Até porque alguns dos principais jogadores já têm uma idade que dificilmente serão comercializados com a Europa, com grandes clubes da Europa, e aqueles que eventualmente tiverem uma proposta muito sedutora do futebol chinês ou do Oriente Médio, talvez eles pensem 2 vezes. Poxa, melhor continuar aqui no Palmeiras com um bom salário, uma renovação, do que propriamente para a China. Então você olha esse elenco do Palmeiras, você não vê a necessidade de preocupação em perdas de atleta. Pelo contrário, até com a saída do Ricardo Goulart, que também era um dos principais jogadores do elenco, um dos o salário mais alto, você vê a perspectiva até de um outro reforço desse peso para dar sequência no elenco. Então, olhando do ponto de vista dos pontos corridos, eu vejo muito difícil novamente tirar esse título do Palmeiras. Claro, quando se trata de mata-mata, Libertadores e Copa do Brasil é um outro detalhe, é uma outra situação, porque aí a gente já avalia a questão de um confronto direto, que tem toda uma expectativa diferente, toda uma pressão diferente, e de repente você perde de 1 ou 2 a 0 fora de casa e não consegue pelo menos igualar esse resultado jogando em casa. Então, o mata-mata, claro que o Palmeiras é um dos favoritos, mas não dá para você cravar, vai ganhar tudo. Agora, o Campeonato Brasileiro, eu vejo como muito difícil alguém tirar esse título do Palmeiras. Não que ele já conquistou o título, mas eu acho muito difícil
alguém tirar por conta dessa regularidade e você não vê perspectiva de perdas no elenco. A não ser, Jorge, que haja mudanças grandes nessa janela que vem aí no meio do ano. Mas, Ronaldo, mas mesmo que venha para outros clubes que contratem mais, como o Flamengo vai trazer também mais jogadores, até a adaptação, a gente está falando do elenco do Palmeiras, como eu disse, que a maioria desse grupo, né, esses titulares, já tem mais de 100 jogos com a camisa do time. Isso faz uma diferença absurda na questão do entrosamento, de onde você vai tocar a bola, você sabe que o adversário está, porque você já está jogando junto faz tempo com um determinado jogador. Essa é a diferença, a questão do entrosamento. E aí a gente está falando de um elenco que pode se dividir em duas competições simultâneas e manter perfeitamente o alto rendimento. Essa que é a grande questão disso tudo, né? Que outros times talvez não tenham. Por mais que você observe, por exemplo, que o Flamengo tenha um grande elenco, mas é um time que quando usa o elenco B, o time reserva, que é muito bom no papel, mas não tem a mesma familiaridade em termos de entrosamento como o Palmeiras tem. É isso que eu falo, essa é a diferença. Legal. Bom, vamos falar agora também do Santos, né? O Santos empatou na Vila Belmiro contra o Internacional de Porto Alegre. Um resultado até que justo, mas que não merecia gols, né? O Santos sempre é um time que joga para frente, então sempre você vai esperar muitos gols, seja do Santos, seja contra, ou seja dos dois lados. Um 0-0 realmente não mostra muito o que foi a partida, mas de dois times que estão ali na parte de cima da tabela, né? O Internacional, talvez dos considerados favoritos ao título, é o que mais se aproxima do Palmeiras, mesmo assim, se eu não me engano, está 6 pontos atrás. Eu acho que era um confronto, mesmo o Santos jogando em casa, não dá para dizer que foi um desastre esse empate com o Inter, porque talvez tenha um elenco mais forte do que o do Santos. O Santos tem um jogo diferente, um jogo mais ofensivo, não com tantas opções técnicas como o Inter tem, mas tem um jogo bastante envolvente que o adversário toma um certo cuidado de querer atacar o Santos de qualquer maneira para não ser surpreendido e tomar uma goleada. E teve o clássico, Corinthians e São Paulo. O São Paulo jogou como nunca, perdeu como sempre, né, Jorge? Como disse por aí. Acho que nem como nunca, né? Acho que jogou como sempre e perdeu como sempre, né? Porque não conseguiu fazer muita coisa, o Corinthians não fez uma grande... fraco, né? Não fez uma grande exibição, mas foi o Corinthians que teve as principais chances de gol. São Paulo muito aquém, e eu acho que assim, o que mais incomoda em relação ao São Paulo, a essa derrota, são as declarações do Cuca. Tirando, olha, eu não pedi esse jogador, né? O time ainda está se desenvolvendo, tem jogadores que eu não pedi e tudo mais. Eu acho que está tirando um pouco da responsabilidade, que nesse momento já não dá mais para dizer que o time não é dele, não tem a cara dele. Ah, mas é pouco tempo. Futebol brasileiro é assim. Não esquece. Passou 5, 6 rodadas, o time já tem que ter a cara do treinador. O treinador já responde realmente pelo time, não dá mais para abrir mão. E o grande problema do São Paulo, Ronaldo, é claro que perder mais um clássico, mais uma vez para o Corinthians em Itaquera, não é nenhuma novidade. O problema é o contexto todo de uma situação como essa. Porque você tem agora no meio de semana um Bahia, pela Copa do Brasil, que você perdeu o primeiro jogo em casa. A grande questão não é ser simplesmente eliminado pelo Bahia, caso aconteça na quarta-feira. A questão é o que vai acontecer depois disso para o restante da temporada. Porque por mais que o São Paulo não tenha um elenco para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, ele tem um elenco que se gastou um bom dinheiro. E aí você já não tem mais a Copa do Brasil, onde você tem uma perspectiva de receita muito boa a cada fase que você avança. Você já não vai ter. E aí, como é que você vai pensar em reforçar esse elenco para o Campeonato Brasileiro sem ter a Copa do Brasil? E aí, talvez aquele discurso que a diretoria algumas semanas deu, de que não vamos abrir mão dos jogadores da base, não vamos vender ninguém, caia por terra se a eliminação acontecer. Porque aí você vai ter que reduzir um pouco a sua folha mensal com o elenco. É óbvio, você vai ter menos receita. E aí, diminuindo essa folha, Ronaldo, quem são as prioridades? Os jogadores da base a serem vendidos, porque você não vai conseguir rescindir contrato com algum jogador medalhão que eventualmente não esteja rendendo. Por exemplo, o Alexandre Pato, o Hernandes, você não vai rescindir com esses caras. Não vai rescindir. Porque eles até dão uma sustentação para os mais jovens. Então você vai ter que vender os jogadores mais jovens. Então, olha só no problema que o São Paulo se complicou. Né? E até para terminar, Ronaldo, a grande questão do São Paulo não é simplesmente ser eliminado pelo Bahia. A questão é que o que o torcedor pelo menos espera é que o São Paulo seja mais competitivo. Por exemplo, cair numa semifinal, fica bem próximo de uma decisão, porque aí já dá pelo menos uma imagem de que o time está melhorando ao longo dos anos.
Porque uma eliminação nas oitavas, o São Paulo já entrou nessa fase de oitava de final e pega o Bahia, que não é um time ruim, mas o São Paulo tem a obrigação de passar pelo Bahia. Lógico que tem. Então, eu acho que isso pega mais para o torcedor. Uma eliminação, podemos dizer, precoce, caso ela aconteça na quarta-feira. Mais uma, né? Depois da pré-Libertadores. Bom, nós vamos para o intervalo comercial. Na volta nós vamos falar da Bezinha, né, Jorge? Só mandar os abraços antes. Manda um abraço aí, já Jorge. tem muita gente aqui entrando em contato conosco. O Anderson Mosquete, o Wilson Miranda, pai do zagueiro Brunão, o Guilherme Gonçalves Michele, também o Félix Varga. Boa noite, senhores. Não sou tão senhor assim não, Félix, mas tudo bem. O Kelvin Roberto também está mandando um abraço para nós. O Aloysio Souza, o Luciano Duarte Nascimento, o Osmar Silva, o Wilson Antônio, está dizendo boa noite, Jorge Ronaldo, abraço, quero parabenizá-lo pela transmissão. Vocês estão de parabéns. Eu assisti o jogo do MAC ao pessoal aqui da TV Marília. Obrigado aqui, o Wilson. O Moisés Amarins de Sá, o Gilmar Fernandes Mirandinha, daqui a pouco a gente transmite os recados, o palmeirense Ícaro Zóquio, e aí temos também o Jean Caetano, o Rodrigo Ortega, diretor do Assisense, Luiz Carlos Júnior, que daqui a pouco faz o interior esportivo, o Rauli Silva, o Denilson Guelph e o Wagner Inácio. Muita gente nos acompanhando, daqui a pouco a gente lê um pouco das mensagens dos nossos amigos internautas. Depois do intervalo comercial, esses e outros assuntos. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Vamos começar a falar da Bezinha, né? Do Sub-23, onde Marília manteve a liderança no seu grupo, e vamos falar sobre as outras equipes, como que foram as outras equipes nesse final de semana, já que tivemos rodada completa. Você quer começar ou quer que eu comece aqui, Vamos Jorge? lá, Ronaldo, eu passo aqui então os resultados, vou passar os resultados dessa rodada, mais uma da Bezinha. Tivemos então no final, pelo grupo 1, Andradina e Fernandópolis ficaram no 0-0. Oswaldo Cruz, do técnico Betão Alcântara, venceu o Bandeirante de Birigui, e eu acho que com isso praticamente enterra o Bandeirante com a possibilidade até mesmo de classificação, apesar de matematicamente ainda ser possível. E o América perdeu em casa para o Tupã também.
a classificação desse grupo, Ronaldo? Tupã lidera com 17, Fernandópolis e Andradina dividem a segunda posição com 15, Oswaldo Cruz entrou na fase de classificação com 8. Mas olha a diferença já, né, Ronaldo? São 8 para... São 7 pontos. 7 pontos. Mas é aquilo que a gente tem falado, né, Jorge? Vai ser uma vaga para Oswaldo Cruz, José Bonifácio e América. Sim. E o Oswaldo Cruz do Betão contratou 5 jogadores aí durante esse período que ele chegou, né? 5, folgou na reabertura do turno e agora fez aí o seu 7º jogo, né? Enquanto a maioria das equipes já tem 8 partidas, o Betão tem 7. Então a chance do Oswaldo Cruz crescer agora nesse segundo turno e ficar com essa 4ª vaga é muito grande. O José Bonifácio, que também tem os mesmos pontos do Oswaldo Cruz, tem 7 jogos também. Então o América tem 7, Bandeirante 4, Bandeirantes praticamente fora. No grupo 2, Jorge. Grupo 2, vamos lá então. Tivemos Matonense 1, Inter de Bebedouro 2, o jogo em Matão. O Catanduva, do técnico Pinho, vice-campeão com o Comercial ano passado, fez 2-0 no São Carlense, que é outro time também, que quem perder pontos para ele nessa reta agora final, pode comprometer até a classificação. O Catanduva então venceu o São Carlense por 2-0 e a Francana bateu o Catanduvense pelo placar de 2-0, a Francana mais líder do que nunca. A Francana praticamente já classificada, está na situação do Marília também, né, Jorge? Hoje tem 18 pontos, seguido do Inter de Bebedouro com 13, e com 10 estão Matonense, Itaquaritinga e o próprio Catanduva. Lembrando que Matonense e Itaquaritinga tem um jogo a menos. A Catanduvense tem 8 e São Carlense 4, praticamente fora. Até o Catanduvense ainda tem possibilidades, apesar de ter um jogo a mais, mas ainda está no páreo, né? Está no páreo aí, talvez Francana, Inter de Bebedouro, que também agora tem um jogo a mais, né? Matonense tem ainda um jogo a menos. A tendência é uma disputa muito acirrada por essa 4ª vaga. Eu acho que nem 4ª vaga dá para a gente dizer ainda ao certo. Eu acho que só a Francana está garantida. Então, uma briga muito boa aí por essas outras 3 vagas desse grupo que tem a Inter de Bebedouro com uma certa vantagem, porque tem 13, né? A Inter de Bebedouro é o seguinte. Foi semifinalista no ano passado, né, da Bezinha. No grupo 3, Jorge. Vamos lá, grupo 3. O Itapirense, do ex-técnico do MAC, Luiz dos Reis, ficou no 1-1 em casa com o Jaguariúna. O Rio Branco, que é o líder ainda da chave, 1-1 no clássico contra o União Barbarense, lanterna e virtualmente eliminado. E o Independente de Limeira, que bateu o Brasílis de Águas de Lindóia por 3-0. Nesse grupo a liderança é do Rio Branco, com 17, seguido do 15 de Jaú, que folgou na rodada. Tem 14, os dois, líder e vice-líder, tem um jogo a menos. O Independente tem 13 e o Itapirense tem 12. Seriam os 4 que estariam classificados. Com 6 está o Jaguariúna e o Brasílis, e com 5 a Barbarense. Eu acho que aí já está meio encaminhado aí, né, Ronaldo? 6 pontos atrás, a Itapirense do Luiz dos Reis em 4º lugar, com 12, Jaguariúna tem 6. Tudo bem, ainda tem jogos pela frente ainda, mas acho muito difícil já numa reta final retirar uma pontuação. Não sei, faltam 4 jogos só, né? 12 pontos. Tem 6 atrás. É difícil. Missão quase impossível. A princípio, esse G4 definido, né? Com o Rio Branco provavelmente em primeiro e o restante aí brigando pelas outras posições, né? Para ver qual vai ser o emparelhamento na segunda fase. Então, acho que aí talvez a grande decepção é o União Barbarense, pela tradição, né? Mas pela camisa a gente não sabe o investimento. Mas Rio Branco, 15 de Jaú já eram esperados, Independente de Limeira também, é um clube que até recentemente esteve na Série A2 e ficou muito perto do Paulistão, e agora realmente o União Barbarense, que é a grande decepção, talvez, dessa competição. Bom, vamos pular o 4, que é o grupo do MAC, que a gente fala daqui a pouco. Vamos para o grupo 5, né, Jorge? Grupo 5, Amparo e Joseense ficaram no 2-2, Mantiqueira de Guaratinguetá foi goleado pelo Paulista de Jundiaí, também outro candidatíssimo ao acesso e primeiro colocado, fez 4-0, e o São José também, goleada no Atlético de Mogi, que é o virtual eliminado, 6-0, então também... Esse não é virtual não, viu, Jorge? Isso aqui é eliminado mesmo. Já eliminado, né? Porque tem 1 ponto, o quarto colocado tem 11, então ele tem que vencer todos os jogos e esperar, então o Atlético de Mogi já está fora, e o União de Mogi praticamente os dois de fora. Mogi das Cruzes fora, né? Os dois. Paulista lidera com 20, Amparo 13 ao lado do São José, com 11 o Joseense,
com meia dúzia Mantiqueira, com 3 União Mogi e 1 o Atlético Mogi. E aí, se você for observar, Joseense tem 11, que é o quarto colocado, o último do G4, o Mantiqueira tem 6, são 5 pontos atrás. Sim. Só que o Mantiqueira ainda tem um jogo a menos. Então, acho que talvez, ao que tudo se desenhe, os 3 primeiros colocados não devem ficar de fora, e aí talvez a última vaga entre Joseense e Mantiqueira, bem propenso ao Joseense avançar aí também, outro grupo com uma situação praticamente definida para a segunda fase. E o grupo meia dúzia, né? O grupo meia dúzia, então, Ronaldo, vamos lá. Tivemos Mauaense e Guarulhos ficando no 0-0. O Jabaquara, que é outro time também saco de pancadas na competição, perdeu para o Mauá por 2-0. E no duelo de líderes, o Flamengo de Guarulhos perdeu em casa para a União Suzano pelo placar de 3-2. O União Suzano lidera com 16, o Flamengo é o segundo com 14, o Mauá o terceiro com 12 e o Guarulhos tem 11 ao lado da Mauaense e vence aí porque tem uma vitória a mais. Barcelona tem 7 e Jabaquara já eliminado, apenas 1 ponto. Até o Barcelona, que é o penúltimo colocado, ainda tem chance porque tem um jogo a menos em relação a alguns adversários. Pode chegar a 10, mas aí você vê União Suzano e Flamengo de Guarulhos que já estão lá, né? Uma questão já meio que óbvia aí, mas eu acho que não deve mudar muito em relação a esses times que estão aí. Mauá, Guarulhos, Mauaense, acho que nem o Barcelona talvez tenha tanta força assim para brigar. Essa é a reta final desses grupos, já praticamente definindo os classificados para a segunda fase. Vamos falar do grupo 4 do MAC, Jorge? Grupo do Marília, vamos lá então, Ronaldo. Tivemos então a rodada que se iniciou na sexta com a vitória do MAC 2-1 para cima do Vossa, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Santa Cruzense e Itararé ficaram no 1-1 em Santa Cruz do Rio Pardo, foi o primeiro gol que o Itararé tomou na competição, 6 jogos tomou apenas 1, só que também é um time que empata demais, né, Ronaldo? Então em 6 partidas ganhou apenas 2 e empatou 4. E o Assisense, como era esperado, venceu o saco de pancadas Elo Sport pelo placar de 3-1, o Elo Sport é a pior equipe. É o primeiro gol do Elo Sport também na competição, não é? Agora você me pegou nesse ponto. Sinceramente não lembro se é o primeiro gol do Elo Sport na competição. Só que o Elo Sport é a única equipe das 41 que disputa a Bezinha que não somou nenhum ponto ainda. Então 3-1 Assisense, que também já encaminha sua classificação para a segunda fase, assim como o Marília, né? E acho que aí, Ronaldo, acho que não teve nenhuma surpresa. Só esse Itararé, que apesar de, na minha opinião, vai se classificar, é um time que empata demais, se fecha muito bem, mas não tem um poderio ofensivo, assim, apesar de ter feito 5-0 na Santa Cruzense no primeiro turno, né? Mas, enfim, quantos gols, Jorge? Fez 5-0 na Santa Cruzense. 5-0. E marcou 7 gols na competição? Acho que é 7, né? Tá aqui. Muitos empates em 0-0. Bom, Ronaldo, sobre essa questão do que se desenha o grupo, Marília já pode... Desculpa, Jorge, o 7 é o saldo de gols dele. Saldo de gols, né? É o saldo de gols do Itararé. Bom, Ronaldo, pela situação aqui que se desenha, então, o grupo, o Marília já na próxima rodada já pode assumir, aliás, já pode garantir de forma matemática a classificação para a segunda fase. Com 14 pontos, por quê? O quinto colocado é o Vossen, que perdeu para o MAC de 2-1. Ele tem 5 pontos, o MAC tem 14. Tem 12 pontos em disputa ainda. Então, se na próxima rodada o MAC vencer o Itararé, lá em Itararé, que é domingo, 3 horas da tarde, e o Vossen não vencer o clássico contra o Assisense, lá no estádio Tonicão, o Marília já estará com a vaga garantida de forma matemática. Se o MAC empatar em Itararé, aí o Vossen precisaria perder para o Assisense para também haver a classificação matemática. O fato é que o MAC entrará em campo no domingo sabendo do resultado Vossen e Assisense, porque o jogo do MAC será às 3 da tarde, Vossen e Assisense jogam no domingo às 10 da manhã. E você olha também a questão desse grupo, né, Ronaldo? Assisense com 13 pontos, acho que também não tem muito como ficar fora, né? Não Só se perder todos os jogos daqui para frente, acho que não tem mais como ficar fora. O Itararé também, e é o que se desenhava, Santa Cruzense e Vossen vai brigando pela quarta vaga, né? Eu acho que é isso que vai realmente acontecer em relação a esse grupo. Acho que talvez Assisense e Itararé briguem pela vice-liderança, não acredito que o MAC não se classificará em primeiro lugar. Era esperado, eu acho que olhando a tabela,
a pontuação Sem do MAC, dúvidas. era o que se esperava em termos do Marília. Eu acho que não só pela camisa, mas pelo investimento feito em relação aos seus rivais. A gente já comentava isso já na pré-temporada, pela composição do grupo, pelo investimento dos adversários. O MAC é time grande, tem que se classificar, não só se classificar, mas se classificar em primeiro. Eu não sei se você se recorda, Ronaldo, eu ainda até disse após a primeira rodada, quando o MAC venceu o Vossen lá em Assis por 3-1, falou, olha, o MAC não só vai se classificar, mas eu acho que vai avançar até invicto. E tudo se desenha para que isso aconteça. Uma classificação e até mesmo sem perder nessa primeira fase. Então, é o que a gente aguarda aí desse time do Marília para a próxima fase. Só para destacarmos aí, na atual conjuntura dessa tabela, se o MAC hoje já tivesse encerrado o campeonato, o MAC enfrentaria na segunda fase o 15 de Jaú, que é o segundo colocado do grupo 3, enfrentaria também o Joseense, aliás, o São José, o Joseense mesmo, que é o quarto colocado do grupo 5, e enfrentaria o Mauá, que é o terceiro colocado do grupo 6. Então essa seria a composição do grupo do Marília, caso o campeonato termine hoje, né? Terminasse hoje. Eu acho que aqui, Ronaldo, em relação ao grupo 2, eu acho que um adversário praticamente certo é o 15 de Jaú, que é segundo colocado no grupo 3. Claro que ele tem um ponto só a mais que o Independente de Limeira e 2 a mais que o Itapirense, só que ele tem um jogo a menos. Acho que o 15 de Jaú, a não ser que pense também, dependendo da posição que terminar, quais adversários possa enfrentar. Precisa ver como que vai ficar essa situação, né, Jorge? Sim. Às vezes tem muita gente que vai escolher grupo nessa reta final. E a gente sabe que tem. Por mais que isso seja, vamos dizer assim, imoral, Sim. mas não é ilegal. Então, no final das contas, pode haver aí alguma situação nesse sentido, mas mesmo que o 15 Jaú caia no grupo do Marília, acho que dificilmente o 15 Jaú não avançaria pelo menos com a segunda vaga. Seria um grupo interessante, teríamos uma rivalidade local muito importante aí para chamar ainda mais a atenção de um grupo como esse. Claro que o MAC vai continuar tendo a obrigação de passar, independente do grupo que enfrente na segunda fase. Eu volto a dizer aqui, eu acho que o MAC, na minha visão, tem a obrigação de pelo menos chegar às quartas de final. Essa é a obrigação que o MAC tem. Eu acho que sendo eliminado antes disso, para mim, seria um fracasso. Você fala ser eliminado na fase de grupos? Não, isso é impossível, né, Jorge? Impossível não, Ronaldo, mas seria né? um fracasso. Seria um fracasso pelo investimento todo que tem pela frente, por tudo que está sendo feito, pela contratação, pelo nível do treinador que contratou, no nível do elenco, seria um rebaixamento, vamos dizer assim, seria o mesmo trauma como se fosse um rebaixamento. Serão 3 fases de grupo, né, Jorge? Essa primeira, as duas, então, né? As outras 2 serão composições de 4 grupos, e o mesmo sistema, todos contra todos, ida e volta, aí só os 2 primeiros colocados avançando. Após a terceira fase, já o duelo de fase de oitavas de final. Aliás, quartas de final com jogos de ida e volta, inclusive. Certo. Vamos para os nossos abraços aqui, Ronaldo, Vamos lá, pessoal. intervalo aí, O Raul Silva está dando boa noite aqui, que é da torcida organizada do Marília. Obrigado, Raul, pela audiência. O Wagner Inácio está dando boa noite, estou ligado no programa. O Félix Vargas, quando eu falei no bloco anterior, que ele falou assim, boa noite, senhores. Eu falei, Félix, tô tão senhor assim não, né? Tô ainda com cabelo, nem branco tá, né? Você está falando alguma coisa sobre o meu branco? Não, pelo seu não, Ronaldo, porque você tem cabelo. O importante é ter cabelo, né? Aí ele falou assim, me desculpe, é que costume, sem problemas, Félix, fica tranquilo, obrigado pela audiência. O Alexandre Lopes também nos acompanhando, o Wilson Gino, Alexandre Machado, Alonso Machado nos acompanhando, muita gente aqui. O Alain Bandeira, o Hélio Bissoli. O Hélio Bissoli. O Alonso Machado está dizendo aqui, a próxima fase é grupo com 4 times e classifica 2. É isso mesmo. É isso mesmo, Alonso. Obrigado aqui pela informação aqui acrescentada ao programa e a todos que estão nos acompanhando aqui, ao Rodrigo Ortega, diretor de futebol do Assisense, que é o vice-líder da competição. Aliás, vice-líder do grupo do MAC. Da competição. Da competição também. Não, porque o grupo do MAC é competição, então é tudo competição. Sim. Intervalo comercial, na volta vamos falar da vitória do Marília Atlético Clube diante da equipe do Vossen de Assis. Voltamos já.
Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho pra você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Vamos falar dessa primeira vitória do MAC diante do seu torcedor na última sexta-feira aqui no Abreuzão. A única questão que eu achei, o público muito pequeno, embora muito frio também, né, Jorge? 730 pagantes, o menor público dos 3 jogos até agora no Bento de Abreu. Todos passaram de 1.000. Esse 730, acho que um pouco também compreensível, como você disse, pelo clima, né? Estava muito frio. E eu acho que esse time também estava gerando uma certa ainda desconfiança. Por mais que estava invicto, na liderança, é um time que eu acho que vai precisar apresentar um pouco mais para empolgar o torcedor. Por mais que a comissão técnica ou diretoria, né, às vezes fiquem até meio chateada com isso, o torcedor do Marília é exigente, como vários outros são, né? Eu acho que vai empolgar a partir do momento que já entrar numa segunda fase, com outros times, talvez de maior gabarito. O torcedor vai comparecer, ele ainda está um pouco desconfiado, e que eu acho até de certa maneira natural, mas eu acho que a campanha nos números do Marília é boa e era aquilo que se esperava pelo investimento feito, pelas contratações realizadas. O torcedor ainda, eu acho que vai chegar um momento que ele vai dar a sua contribuição e vai ser aquela peça importante para os jogos. Vai ser a peça importante para os jogos eliminatórios. Quem está nos acompanhando também aqui é o Niltinho, né? Nilton Alves Teixeira, grande Niltinho, lá faz parte da diretoria do Marília. Obrigado pela audiência. Bom, Ronaldo, sobre o jogo, antes de a gente falar sobre a partida, né, o técnico Ricardo Costa manteve a escalação do jogo contra o Acisense. Eu estranhei, viu, Jorge? Eu esperava uma outra mudança, mas eu compreendo também que você precisa, para um time que está precisando realizar boas apresentações, você precisa dar um pouco de rodagem. Você não pode ficar mudando toda hora porque o time não está rendendo tanto. Então ele resolveu manter a escalação. Eu pensei até que o Matheus Chiclete começaria a partida, não começou. Justamente por conta disso, porque o Matheus só saiu por conta da virose que teve. Sim. Talvez uma mudança no ataque do Richard Tanque, ele manteve o Tanque, que na minha opinião foi muito mal na partida. Foi muito mal, ainda não conseguiu encaixar. Sobre o jogo, Ronaldo, eu acho que o início do MAC foi bastante promissor. Os 10 primeiros minutos, eu vi um time que realmente se esperava. Conseguindo as triangulações pelos lados, conseguindo abertura para chegar na área adversária. Teve um lance de escanteio que o Bessa cabeceou na segunda trave, livre, cabeceou para fora. E depois teve uma jogada que para mim foi a jogada mais bonita da partida,
que infelizmente não resultou em gol, uma triangulação pelo lado, se eu não me engano, acho que foi com o Eric Bessa tocando a bola para o Ícaro em profundidade, o Ícaro cruzou para trás, aí o Richard Tanque chegou batendo meio prensado com o jogador do Vosse, e aí, se eu não me engano, acho que o Matheus Chiclete ou o Mikael tentou o rebote, também não conseguiu. Foram duas jogadas logo no começo da partida que eu falei, poxa, esse time do Marília que a gente realmente esperava. Só que depois disso, o Vossen conseguiu encaixar um pouco melhor a sua marcação, e aí o MAC novamente teve dificuldades na criação das jogadas. E aí o que me preocupou muito, principalmente no primeiro tempo, Ronaldo, foi a questão do meio-campo, na minha visão, estar muito espaçado do ataque. Demais. É óbvio, é claro, como o MAC é o time mandante, é o time com melhor qualidade técnica, tem que atacar, e para você tentar a tabela, para tentar chegar numa defesa bem consolidada que estava do Vossen, depois que se encaixou, você tem que chegar com mais homens no ataque. Mais volume, então é natural, só que eu achei que havia um buraco muito grande para os contragolpes. O Vossen teve 2 contra-ataques que foram muito perigosos. Um deles, aliás, nos 2, o Ebert conseguiu desarmar muito bem, chegando primeiro na marcação, só que nas 2 vezes ele ficou mano a mano, isso no meio campo. Isso me surpreendeu. Uma hora tinha 3 jogadores do Vossen e 2 do Marília. Para sorte, o jogador do Vossen não conseguiu fazer valer essa vantagem numérica para tentar tabelar e criar uma chance real de gol. E depois teve uma bola esticada que o Ebert ficou sozinho, tinha 3 jogadores do Vossen e 1 do Marília, só que aí como a bola foi muito esticada, o Ebert conseguiu antecipar o Giliardi, o centroavante do Vossen, e aí a jogada foi encerrada por ali. Mas eu sinceramente não gostei muito da compactação no meio de campo. Acho que o Mikael tem uma boa saída de bola, principalmente nos lançamentos de longa distância, mas é claro que nem sempre dá para você apostar nesse tipo de jogada, mas uma ou outra ele tentou dessa maneira e foi efetivo. Acho que o Ebert ainda tem que melhorar muito na questão do passe, errou muitos passes no meio de campo, não pode prender bola no meio de campo, principalmente de costas para marcação, como 2 vezes deu contra-ataque para o Vossen no segundo tempo. Então eu ainda acho que esse meio campo precisa encaixar melhor. Só que eu gostei demais da apresentação do Ícaro. O Ícaro fez aquela função de camisa 10 que eu esperava. E não só ficou naquela zona de conforto no meio de campo distribuindo bola. Se aproximou nas laterais para fazer as triangulações, foi o responsável pelo passe do primeiro gol do Marília, para o Eric Bessa entrar na área e finalizar. Então assim, gostei muito da atuação do Ícaro. E antes de chegar na questão dos gols, eu queria saber de você, Ronaldo, um pouco da situação da partida. Antes de mais nada, eu quero só citar que esse Eric Bessa sobra. É bom a Bessa, né? É bom a Bessa. A gente já falava quando o MAC estava interessado. Está sobrando nesse time do MAC, jogando muito. É o diferencial mesmo. É o diferencial. Talvez... Apanha porque... Acho que já levou 2 amarelos por tanto apanhar. Você vê que coisa, né? Em vez de punir quem bate, pune em quem apanha. E depois reclama que está apanhando. Então, é isso que eventualmente está acontecendo. Então, ele é um dos melhores jogadores. Não, é melhor do MAC, com certeza, e um dos melhores do campeonato. Achei que faltou muito, realmente, a chegada do meio campo para auxiliar esse ataque. Estava muita ligação, defesa-ataque, estava um ping-pong aí muito, muito grande e não se permite o MAC, com o elenco que tem, fazer esse tipo. Até o Vossen fazer, outras equipes fazerem, é justificável porque, como a gente tem citado, é um semi-amador, mas no MAC não é semi-amador. 80% é profissional mesmo. Sim. Então, a gente espera que o Ricardo possa dar essa qualidade ao Alves Celeste. Ronaldo, eu até achei, você citando esse ponto das bolas alçadas direto, eu até achei que não houve tantas como, por exemplo, naquele empate em 0-0 com o Itararé. Eu achei que o MAC tentou as jogadas pelas laterais, só que faltando muito da questão da qualidade no passe final, aquele espaço que você tem que dar de primeira. Por exemplo, o Richard Tanque errou muitos passes dessa maneira. Às vezes já estava na lateral, tendo companheiros próximos para tabelar, e aí, quando tentava dar o passe de primeira, errava, não só ele, como outros jogadores também. Eu acho que muitos passes errados. Eu acho que o MAC até não teve tantas ligações diretas, pelo menos na minha visão, mas está faltando muito dessa questão do entrosamento, uma qualidade maior de passe para você triangular e conseguir tentar sair da marcação adversária.
E só para destacar os 2 gols do Marília, como eu disse, o Mac, na minha visão, não fez uma grande partida. O que foi decisivo foi a marcação sob pressão, que eu acho que o Vossen deu 2 bobeiras nos 2 gols. Prendeu demais a bola. Tudo bem que você está tentando sair jogando, evitando o chutão, mas para mim, eu acho que as duas bolas na tentativa de sair jogando foram 2 desastres. Foram 2 erros primários que o Marília se aproveitou muito bem. As 2 participações do Lucas Lima. No primeiro gol, daqui a pouco a gente vai mostrar, o Lucas Lima rouba a bola do volante Geninho, já entrega a bola para o Ícaro já lança o Bessa faz o gol. E no segundo, uma recuada para o goleiro ficou dormindo no ponto, quis dominar, pentear a bola, e aí o Lucas Lima antecipou quando ele foi tentar dar o chutão e sofreu o pênalti. Então, o Mac fez 2 gols, abafando a saída de bola do adversário. Claro que isso também é uma estratégia, mas por criação em si, eu acho que foi muito pouco ainda. Como eu disse, a gente cobra de quem pode dar mais. A gente não vai cobrar do Vossen isso, não vou cobrar do Assisense, porque não tem essa qualidade. Agora, do Mac, eu vou cobrar sempre sim, porque tem essa qualidade muito superior aos adversários. Sim. 2 detalhes em relação à Bezinha, Jorge. O Hélio Sport fez o primeiro gol, sim, ontem contra o Assisense, foi o primeiro gol, tomou 15, tem um saldo de menos 14. E o Mac hoje, pela classificação geral, a gente não fala em pontuação, fala em aproveitamento. Porque o grupo do MAC tem menos jogos. Isso. O MAC estaria em 3º lugar na classificação geral, né? Perdendo apenas para, deixa eu ver aqui, para... Francana, né? Não, o MAC está na frente da Francana. Acho que é Paulista Jorge. de Jundiaí. Paulista e o Rio Branco de Americana. O Rio Branco que tem 81% de aproveitamento, o MAC tem 77,8%, e o Paulista que tem 83,3%. Então, o Paulista tem a melhor classificação, e depois o Rio Branco, depois o Marília. O Marília que está na frente da própria Francana. A Francana que tem, vamos ver a porcentagem dela aqui, Jorge. A Francana, que grupo que está, Jorge? Aí, grupo 2. Grupo 2, 75%. Ok. Vamos ver então os 2 gols da partida. Deixa até pôr o óculos para enxergar melhor. Vamos lá, sem o áudio mesmo, só para a gente comentar, Ronaldo, os 2 gols de saída de bola, né? Errada. Olha aí. Aí já é o segundo. Né? Esse é o segundo. Esse é o segundo gol. Tudo bem, a gente vê o segundo primeiro. Aí o lance. Ele só mostrou o pênalti, né? Ah, tá, pulou para o primeiro. Aí, ó. Aí o Lucas Lima roubou a bola, o Ícaro tocou no Bessa e fez o gol. Aí o Bessa. Que é bom a beça mesmo. Bom a beça. Você entendeu o que foi a comemoração ali, Jorge? Não entendi, Ronaldo. Não, Jorge, então amanhã você pergunta o que foi essa comemoração que eu não entendi até agora. Tá certo. Aí o Eric Bessa, o gol do Marília. Mas nessa comemoração que eu estou falando, não. Os 2 deitaram no chão e fizeram olha lá, essa aí, ó. O que é isso aí? Explica para mim. Reflexão? Não sei, parece na praia, né? Quando você deita ou na neve, né? E o pênalti? Você não vai sair o gol de pênalti aí? Aí, ó. Olha lá o pênalti. Ali foi pênalti. Claro. Sem contestação. Nem jogadores deles contestaram. Já ficou um bate-boca do goleiro com o lateral aqui. Com o lateral esquerdo. Já ficou um clima ruim entre os dois, que se estendeu até o vestiário, viu, Jorge? Se estendeu até o vestiário, estava passando pelo vestiário, foi uma gritaria só entre os dois lá. E aí o Lucas Lima, que desencantou, né, Ronaldo? Como o Wilson Gino está dizendo aqui, o Lucas Lima desencantou. Participou dos 2 gols, como eu disse, tomou a bola do volante Geninho no primeiro gol, que o Ícaro fez o passe para o Eric Bessa, e depois sofreu o pênalti, e aí bateu, desencantou o Lucas Lima. Eu não gostei dessa passada ali para trás. A hora que ele deu essa passada maior que o passo, eu falei, ixi. Ronaldo, é que eu falo assim, independente do cara como vai bater, é gol, bola na rede, pode bater no meio, de cavadinha, tem que fazer o gol. Sim. Fez o gol, não me importa se ele está penteando a chuteira e tudo mais. Eu acho que o importante é a bola na rede. Mas ela foi uma passada muito longa, Jorge. Sim, é o estilo Cristiano Ronaldo, né? Que gosta de fazer uma firula para cobrar uma falta, um pênalti, mas tudo bem. Fez o gol, desencantou, também tirou um peso das costas. Lima. Quer comentar alguma coisa antes? Não temos o gol do Vossen, né? Que foi marcado contra de cabeça pelo Brunão. Aliás, o Marília na reta final passou uma pressão desnecessária, né? Porque 2-0 eu pensei que viria goleada pela frente. E aí o Vossen veio para cima, time que precisava do resultado, mas aí com o gol contra, o Marília também ficou um pouco receoso. Que o Brunão quis cumprir a promessa dele. Eu vou fazer um gol.
não explicou para que lado. Na verdade, ele fez 2 gols já contra o Vossen. Um a favor na estreia e agora um contra, né? Então, Jorge. Brincadeiras à parte, o Bruno é um bom zagueiro, teve essa infelicidade, acontece com todo bom zagueiro também. Vamos então à entrevista com o goleiro Geilson, Ronaldo, que é o capitão do Marília. Ele fala sobre... Aliás, deixa eu falar sobre o Geilson. Ele deu outra espalmada para frente, não deu não, Jorge, nesse jogo? Foi, né? Foi numa falta cobrada pelo lateral direito, o Gustavo. Ele foi buscar no canto, espalmou, e aí o Giliardi foi bater de primeira e chutou para o espaço, né? Então, isso aí está precisando o treinador de goleiro dar uma orientada no Geilson, que é um bom goleiro, mas é a terceira ou quarta vez que ele espalma para dentro da área, que uma hora pode ser fatal. Como foi contra a Santa Cruzense. Como foi contra a Santa Cruzense. Então vamos lá ver o que Vamos lá, o que o Geilson fala depois dessa vitória, a primeira do MAC no Bento de Abreu, a manutenção da liderança e também da invencibilidade. Boa noite, Geilson. Boa noite. Boa noite. Foi uma vitória importante dentro de casa, né? Sabemos que temos que pontuar dentro de casa, é fundamental nessa competição. Sabemos que pontuar nessa primeira fase também é muito importante para, se Deus quiser, quando a gente chegar no mata-mata, decidir o segundo jogo em casa. Tivemos sim um grande peso das costas, de não ter vencido, a gente tinha feito 2 partidas em casa, não havia ganhado nenhuma, só havia ganhado fora. Graças a Deus conseguimos tirar esse peso das costas aí, acho que agora o time vai ficar mais leve, mais solto. Temos um próximo jogo agora contra o Itararé fora de casa, jogo duro, jogo complicado, mas vamos em busca do nosso objetivo, né? Estamos sempre almejando as vitórias, não podemos ser diferente fora de casa, sabemos que temos que continuar pontuando. Se Deus quiser conseguir uma vitória importante fora de casa. E o time parece que aos poucos vem ganhando aquele entrosamento necessário para não só vencer, mas também realizar boas apresentações, né? Você encara a evolução, realmente que o time está evoluindo, até por isso que as vitórias também estão chegando de uma maneira mais natural, vamos dizer assim, Geilson? Com certeza, nós estamos em constante evolução, chegaram novas peças aí que ajudaram bastante, o Bessa também é um bom jogador que chegou aí para nos ajudar, creio que vai chegar mais algumas outras peças ainda aí também, mas temos que manter os pés no chão, humildade sempre, sabemos que não tem time bobo nessa primeira fase, né? Então sabemos que a equipe do Itararé é uma equipe bem qualificada, veio aqui, conseguiu empatar com a gente aqui dentro de casa, né? Jogaram fechado, mas lá eles vão ter que sair para o jogo, vão estar jogando em casa e talvez a gente consiga montar um esquema de jogo em cima deles. Se Deus quiser, vamos ter êxito e se Deus quiser, sair lá com a vitória. Já nesta próxima rodada, o time matematicamente já pode conquistar a vaga antecipada para a segunda fase. É vencer o Itararé ou empatar, e é claro que o Vossen não pode vencer o Assisense no clássico do final de semana. Vocês já estão pensando nisso também, da possibilidade de já garantir matematicamente essa classificação? Sabemos que é importante, né? Classificar o mais rápido possível, mas temos que ir de jogo para jogo. Temos que ir de jogo para jogo, fazendo o nosso, com os pés no chão, trabalhando a semana inteira forte aí, para chegar, se Deus quiser, fazer uma bela partida no final de semana. E como estou falando, com humildade, cara, tem muita humildade, não podemos subir num sapatinho assim, entrar com salto alto lá contra eles fora de casa, porque sabemos que a equipe deles é bem qualificada. Mas sabemos também que é importante classificar o mais rápido possível, e sabemos também que é importante pontuar para na fase mata-mata, se Deus quiser, a gente conseguir decidir os jogos em casa. Apesar do Itararé estar em terceiro lugar, a exemplo do Marília, são as 2 únicas equipes invictas do grupo, né? A dificuldade de marcar gols no adversário que toma poucos gols, apesar de empatar bastante, né? Sim, com certeza. Eles têm uma defesa bem sólida, bem postada. O esquema de jogo deles é bem defensivo, sabem defender bastante, sabem sofrer, mas como a gente também, a gente sabe sofrer. Mas temos que trabalhar em cima disso durante a semana aí, achar um esquema de jogo para a gente chegar fora de casa, se Deus quiser, fazer uma bela partida e sair de lá vitorioso. Está aí, portanto, o bom goleiro Geilson, diga-se de passagem. Capitão da equipe. É isso aí. Dá um alô aqui do pessoal que está nos acompanhando. Moisés está falando, Ronaldo e Jorge, o MAC continua massacrando o adversário, mas errando nas finalizações. Para mim, o diferencial ainda é o Ricardiola, olha só. Ricardiola Costa. Veremos os próximos shows, né? Então, o Wilson Gino está falando verdade, não é? Muitos passes errados. Ele está falando que domingo vai estar lá em Itararé. O Noé Cardoso de Sá está falando aqui, boa noite, foi um show de passes errados no jogo do Marília, mas valeu o resultado. Também sim, acho que precisa melhorar muito nesse fundamento, por isso talvez não tenha criado tantas oportunidades claras de gol. O Lucas Lima desencantou, agora vai, está dizendo o Wilson Gino. O Kelvin está mandando um abraço para a gente, obrigado, Kelvin. E estamos sendo vistos pelo vice-presidente do MAC, o Eduardo Nascimento, está fazendo um trabalho aí
digno de elogios lá à frente do Alvo Celeste, Jorge. Obrigado a todos aí pela audiência. Conversei agora à tarde com o técnico Ricardo Costa, amanhã a gente vai trazer mais detalhes sobre isso. Faltam 3 vagas para completar esse elenco na primeira fase. Uma de zagueiro e 2 de goleiro. Só que o MAC está vendo essa possibilidade de talvez essas 2 vagas de goleiro ser apenas uma e transformar essa outra de goleiro num jogador de linha. Vai saber se no regulamento permite, eu vou até ver isso para trazer amanhã essa informação, porque parece que na Série A3 pode fazer isso. Você não precisa necessariamente escrever 3 goleiros, você pode escrever 2 e aí utilizar essa outra terceira vaga como jogador de linha. Como o MAC tem o Ian, que faz parte da lista B, o MAC, se trouxer mais um goleiro, ele fica com o Geilson, esse outro goleiro, e o Ian como lista B. Não precisa de 2 goleiros de jeito nenhum. Um já é suficiente. Um abraço ao Edmarcos Fernandes, que está nos acompanhando também. Mais alguma informação? Não, só mandar um abraço, porque já estamos com o tempo encerrado. José Neto, também outro maquiano fanático. Bruno Marcondes nos acompanhando. Obrigado, Bruno, pela audiência. E vou mandar um grande abraço também para quem nos assiste, Ronaldo. Para o Luiz, que é porteiro lá do condomínio André Luiz, onde irei morar futuramente. Olha que beleza, Jorge. Eu te conheço de algum lugar. Você e o Ronaldo, se apresenta o programa junto com o Ronaldo. Isso mesmo. Obrigado, Luiz, pela audiência, sempre nos acompanhando aqui. Um grande abraço. E que a gente terá abraços aqui dados a você mais vezes, né? Não igual o Ica, mas perto do que o Ica merece. Tem aqui. Não, e ser conhecido que não é polícia tá bom demais, né? Exatamente. Obrigado. Obrigado, Luiz. O programa Com a Bola Toda fica por aqui e retorna ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.